Começando mais um episódio do AcriCast e hoje o nosso convidado é Bruno de Jesus Andrade, que é diretor operacional do IMAC. Bruno, obrigado por participar do nosso podcast e eu já quero começar com você explicando o que é o IMAC. Bom, obrigado, Augusto, pelo convite. O IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, né, de forma bem formal, é um serviço social autônomo, então a gente auxilia o Estado em ações as quais ele não tem competência para atuar. E no nosso caso, especificamente, pecuária de corte, cadeia produtiva da carne bovina. Então, nós basicamente fornecemos insumos, né, tanto para a indústria quanto para o produtor, para que a gente possa produzir sempre uma carne de melhor qualidade e que, nesse caso específico, né, considerando os temas que atualmente a gente está debatendo, respeite também os critérios socioambientais. Então, os nossos produtos e projetos visam, ao final do dia, fazer com que o estado de Mato Grosso venda mais carne, tanto para o Brasil, resto do Brasil, quanto para os países para quem a gente vende. Tanto ajudar o pecuarista, como também divulgar a carne de Mato Grosso, né? Exatamente. Então, a gente tem um olhar mais para a cadeia produtiva, né? Eu não olho especificamente para situações específicas da produção pecuária, do produtor, e muito menos para situações específicas de dentro da indústria frigorífica, porque cada um desses elos tem as suas instituições competentes para poder atuar. No caso do produtor, pecuarista, aqui no estado de Mato Grosso, nós temos a Acrimate, e no caso da indústria frigorífica, nós temos o Sindifrigo. As duas entidades formam o conselho do IMAC. Então, o IMAC ele tem uma visão mais transversal sobre a cadeia produtiva, olhando assuntos que interferem a todos, né? E que podem impactar no nosso negócio, na nossa venda de carne, tanto para o mercado doméstico quanto exportação. E até porque o Mato Grosso é o estado que mais produz, né? Cerca de 34 milhões de cabeças. Então, a gente precisa que a nossa carne ela seja falada e seja mostrada para outros estados e outros países, né? E esse é um trabalho, Sim. um dos trabalhos que o IMAC faz, né? Quais são os programas hoje que o IMAC tem? Exatamente. Hoje nós temos aproximadamente 6 milhões de animais sendo abatidos no estado de Mato Grosso. Né? Esse ano, né, 2024, a gente vai abater mais animais do que 2023. Então, a nossa principal missão é falar bem, né? Falar de tudo aquilo que de bom está acontecendo no setor e tudo aquilo que a gente está entregando de qualidade. E para isso a gente utiliza alguns programas e projetos, né, que estão estabelecidos no IMAC. O primeiro deles é o Programa de Reinserção e Monitoramento, né? Que é o PREM, né? É o PREM. É uma ferramenta que auxilia os produtores a demonstrarem a regeneração ambiental que está acontecendo na sua fazenda em áreas que foram desmatadas ilegalmente. E aí isso traz segurança para a indústria frigorífica de poder comprar animais de uma determinada fazenda que cumpre com os critérios socioambientais. Isso, só interrompendo você, Bruno, a gente conversou com o Chico, Francisco Mas, nosso diretor técnico, num outro episódio, e a gente falou justamente sobre o Código Ambiental, o Código Florestal, que tem toda essa rigidez, né, na questão da pecuária. E o PREM, ele vem justamente para auxiliar o pecuarista. Aconteceu algo, o PREM está ali para poder ajudar a resolver e poder vender a sua carne, né? Exatamente. Hoje a indústria frigorífica, a maioria das indústrias frigoríficas aqui no estado de Mato Grosso, elas assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal, se comprometendo a comprar animais somente de fazendas que cumprem 100% com os critérios socioambientais. Entretanto, existem fazendas que ainda não estão 100%, né, cumprindo com os critérios socioambientais. Para essas fazendas, e especificamente para as fazendas que possuam desmatamento ilegal, temos o PREM, que traz esse produtor para o mercado formal. Nós fazemos o monitoramento das áreas que foram desmatadas ilegalmente, ajudando o produtor a regenerar essas áreas, e ele se comprometendo a fazer isso, ele passa a ser habilitado a comercializar com as indústrias frigoríficas. Isso é uma garantia para a indústria frigorífica não ser multada pelo Ministério Público Federal e é uma garantia para o produtor também que vai ter o seu produto escoado de forma correta no mercado. Hoje, alguns países, eles determinam que tem uma rigidez maior nessa questão ambiental, né? Sim. E o PREM vem para ajudar isso. Até porque a gente está crescendo cada vez mais países comprando do Brasil, comprando de Mato Grosso, então precisa ter esse cuidado com o ambiental, né? Isso, exatamente. Esse é um ponto interessante, Augusto, porque hoje a gente tem o bloco europeu, né, a União Europeia, fazendo as maiores exigências em relação aos critérios socioambientais. Tá? E é claro, né, muitos podem pensar, podem dizer que a Europa representa muito pouco das nossas exportações, e de fato representa 3, 4%
do volume, 3, 4% do faturamento. Basicamente é isso, né? Nos últimos anos se comportou dessa forma. Entretanto, a Europa ela exerce uma influência muito grande sobre outros mercados. E a gente não pode deixar que esse tipo de influência recaia sobre a China, por exemplo, que representa 50% das nossas exportações. Então, se eventualmente esses critérios socioambientais sejam abraçados também pelo mercado chinês, a gente tem um problema. Então, nós precisamos se antever, né, se antecipar a todo esse movimento, né, negociar com a comunidade europeia para que a gente consiga, de fato, mostrar o que é factível para a realidade brasileira e mato-grossense. É importante lembrar que Mato Grosso tem uma peculiaridade, né? Nós temos 3 biomas, nós somos o maior rebanho, maior produtor de carne no Brasil, né? Aquela mesma história, se fosse um país, nós seríamos o 7º ou 8º colocado. Então, é importante a gente fazer toda essa negociação de forma inteligente com os mercados, né? Para que a gente consiga demonstrar tudo aquilo de bom que a gente está fazendo. Porque no final do dia, né, como você mesmo comentou, o nosso Código Florestal ele é extremamente criterioso e exigente. Acho que é um dos maiores, né, exatamente. do Brasil. Na verdade, é o país que tem um Código Florestal mais criterioso. Eu posso afirmar isso para você. E alguns estudos apontam que o cumprimento do Código Florestal brasileiro já coloca a gente numa situação extremamente favorável em relação aos critérios ambientais. Então, o pecuarista que cumpre com o Código Florestal brasileiro, ele é um pecuarista que produz de forma sustentável. Porque ele está preservando a natureza, ele está preservando a reserva legal dele, a fauna, né, dessa vegetação que tem na fazenda dele, todas as áreas de preservação permanente, córregos, nascentes de rios. O pecuarista que faz isso, ele já está contribuindo para a sustentabilidade da nossa produção. Então, é esse o recado que a gente passa, né, e tenta passar com todos esses nossos programas, em especial o programa de reinserção e monitoramento. E tem também o Passaporte Verde. Como que funciona o Passaporte Verde? Sim, o Passaporte Verde está inserido nessa discussão que a gente tem hoje no Brasil sobre a rastreabilidade, a identificação individual dos animais. Então, existe um trabalho sendo feito pelo governo federal e aqui no Mato Grosso, o IMAC, junto com as demais entidades, está discutindo como implementar a rastreabilidade aqui no rebanho, né? E de forma que seja inclusiva. Eu não posso excluir o pequeno produtor, porque quando a gente pega, por exemplo, a legislação europeia que trata sobre a rastreabilidade, eles não colocam parâmetros que vão fazer com que essa rastreabilidade seja inclusiva. O que eu quero dizer com isso? O regulamento europeu que existe hoje, se aplicado nas condições que está descrito hoje, ele excluiria os pequenos produtores. E isso daí é um círculo vicioso, né? Porque o que acontece? Esse pequeno produtor, ele não vai conseguir vender seus animais para as grandes indústrias. Esse pequeno produtor vai vender esses animais para pequenas redes frigoríficas, abatedouros, né, matadouros municipais, que vão pagar menos para esse pecuarista. Ao pagar menos para esse pecuarista, ele vai ter menor rentabilidade. Ao ter menor rentabilidade, ele vai investir menos. Então, para ele aumentar a produção, o que ele tem que fazer? Desmatar mais. Ele vai ficar travado também na questão do crescimento. Então, essa legislação europeia sobre rastreabilidade acaba fomentando mais o desmatamento aqui no Brasil e no estado de Mato Grosso. Então, a nossa estratégia foi trabalhar um sistema de rastreabilidade que pudesse ser inclusivo, né? Por exemplo, aí eu trago um outro exemplo que é o outro lado da moeda, basicamente. A China. A China, ela não exige para a gente, de forma prática hoje, a rastreabilidade. O que ela exige para nós? Ela exige animais até 30 meses. O que significa isso na prática? Significa que eu tenho que usar tecnologia, eu tenho que investir em nutrição, eu tenho que investir em melhoramento genético para entregar um animal jovem até 30 meses. Nos últimos 10 anos, Mato Grosso saiu de 5% de animais abatidos até 24 meses para 1/3, 33% de animais abatidos até 24 meses. O efeito China foi mais benéfico para a sustentabilidade do que esse processo de due diligence, do que esse processo de legislação do mercado europeu. Então, quando você incentiva o produtor a produzir animais de qualidade, né, animais jovens, precoces, isso inevitavelmente vai auxiliar também a todos os critérios e todos os indicadores relacionados à sustentabilidade. Porque um animal mais jovem, ele fica menos tempo na fazenda, ele utiliza
mais grãos concentrados, enfim, melhor genética, esse animal aproveita melhor a dieta e, por conta disso, ele causa menos dano ao meio ambiente. E tem a rotatividade também. Exatamente. E o estado de Mato Grosso majoritariamente produz esses animais em sistemas de pastagem. E a gente sabe que as gramíneas, né, C4, são excelentes elementos para se fazer a captura de carbono. Então, estimular uma produção intensiva a pasto, nós entendemos que é a grande solução para transformar a pecuária de Mato Grosso numa pecuária sustentável. E a tendência é aumentar esse boi China? Se for para 1/3, a tendência será que vai ser aumentar mais ou acho que vai dar uma estagnada? Não, a tendência é a gente aumentar a produção desses animais jovens, porque além da China, nós também temos um mercado interno que busca por essa qualidade, que busca por carne de melhor qualidade. Então a gente tem que investir nisso. Existem alguns números que abordam que a gente pode chegar até 45% dos animais abatidos até 30 meses. Né? Então, a gente tem ainda como aumentar essa produção de animais mais jovens e precoces, porque o mercado está disposto a pagar mais por esse tipo de produto. Né? Um animal que tem uma carne macia, um animal que tem uma carne marmorizada e que vai conseguir ser consumido, né, por jovens e idosos. Então, é esse tipo de abordagem que a gente quer fazer e, obviamente, trazendo todos esses elementos relacionados às questões socioambientais, porque a gente sabe que isso agrega para uma parcela da população, né? Mas a gente precisa valorizar aquilo que existe hoje no Brasil, no estado de Mato Grosso, que é a aplicação do Código Florestal Brasileiro. E a partir dele, né, caso algum mercado queira alguma exigência além do Código Florestal, que pague por isso, que a gente estabelece os protocolos necessários. Esse é o papel do IMAC. Legal. E a gente tem uma exportação tão grande, a gente atinge tantos países e com isso a gente precisa ter esse contato internacional, né? Uhum. E uma das ferramentas, um dos programas do IMAC também é o MT Internacional, que também é para levar a divulgação da carne mato-grossense para outro país, para os outros países. Como que funciona o MT Internacional? Legal. Bom, a gente sabe que as exportações, elas representam aí em torno de 30%, 35% da nossa produção. Né? Tem ano que é um pouquinho menos, tem ano que é um pouquinho mais. Então, a exportação ela é muito importante para enxugar o excesso de oferta de carne que a gente tem no mercado doméstico. Né? Porque o mercado doméstico não teria como consumir tudo aquilo que a gente está produzindo. Então, estabelecer toda essa conversa e negociação com mercados internacionais é muito importante para a gente poder escoar melhor esse nosso produto. Então, hoje, a partir do MT Internacional, a gente participa de algumas feiras internacionais que a gente julga extremamente importante, tanto no Oriente Médio, né? A gente já participou da Gulf Food, que acontece em Dubai. Recentemente, a gente tem se dedicado mais ao mercado asiático, em especial China, né? Então, já estivemos na China por 4 vezes nesses últimos 2 anos, levando essas informações daquilo que a gente tem feito aqui, em termos de qualidade, de produção, em termos da segurança sanitária do produto em si, que essa é uma preocupação genuína e muito grande do mercado chinês, e procurando estabelecer novas conexões com potenciais importadores. Hoje, não é segredo para ninguém, a China é um país enorme, com mais de 1 bilhão de habitantes, porém tem um mercado interno, do interior da China, né, das províncias lá do interior da China, que hoje a gente não acessa. Então, são províncias com 30 milhões de habitantes, que hoje não recebem o produto brasileiro, porque o nosso mercado está basicamente na área litorânea, né, da China. Então, você tem Pequim, você tem Xangai, você tem Hong Kong, mas o interior mesmo da China a gente acaba não acessando. Então, existe uma possibilidade enorme ainda de mercado na China, que a gente precisa acessar. Então, essas ações do MT Internacional, participação em feiras, acordos comerciais, termos de cooperação que a gente tem assinado com algumas entidades, é importante e relevante para que a gente consiga descobrir quem são esses atores e conectar esse pessoal que quer comprar com as indústrias que querem vender. Então, é daí que surge o MT Internacional. É claro que a gente precisa ter um aumento ali, um crescimento de mercado e atingir novos mercados, mas mais importante que isso talvez seja isso mesmo, né? Atingir alguns países ali, algumas províncias que não foram ainda, não são clientes nossos, não são compradores nossos, e a gente ainda tem muito mercado para atingir em alguns países como a China, né?
Exatamente. E não só a China. O Sudeste Asiático ali, ele tem um enorme potencial para a gente poder atingir. Então, a gente tem o Vietnã, a gente tem Singapura, a gente tem Indonésia. E são mercados, alguns deles emergentes, e com um turismo muito forte, que atrai muitas pessoas do mundo inteiro. E a gente sabe que nesse turismo internacional circula muito dinheiro, né? Então são grandes redes hoteleiras, né, de 5 estrelas, e que prezam e que querem por um produto de excelente qualidade para os seus clientes. Então é esse tipo de mercado que a gente também tem que observar. Além desses países no Sudeste Asiático, a gente tem também o Japão, que sempre sinaliza como uma grande possibilidade de comprar carne brasileira, né? Ainda está todo esse processo de negociação. Mas ela é mais exigente também, né? É mais exigente, tem uma questão um pouco histórica do Japão com os Estados Unidos. Então, a relação Japão e Estados Unidos, ela vem da Segunda Guerra. Então, no pós-guerra, né, os Estados Unidos contribuiu muito para o crescimento do Japão. Então, existe uma relação entre esses dois países muito forte, que de fato é difícil de ser quebrada. É uma relação de mais de meia década, né? Então, mas é uma possibilidade. Precisa romper essa barreira, mas tem a chance. Isso. É claro que o mercado japonês é mais exigente, ele vai pedir da gente animais de muito mais qualidade do que a gente produz hoje, tá? Mas ele vai pagar por isso. Mais do que o boi China. Mais do que o boi China. Só que ele vai pagar por isso, né? Além disso, a gente tem a Coreia do Sul, que também é um mercado extremamente importante e interessante para a gente. É um dos maiores consumidores de carne bovina, né? Reza a lenda que o churrasco sul-coreano é o melhor do mundo. Há controvérsias, né? Vamos falar que não é. Mas é um mercado que consome muita carne. Consome muita carne e compra muito dos Estados Unidos. Então, existem mercados que a gente consegue conquistar ainda. As exigências deles são também muito, muito grandes, igual a do Japão? É baseado na qualidade do produto. Então, você precisa ter um produto de excelente qualidade para entrar nesse mercado. É claro que tem as relações institucionais ainda, questões de acordos sanitários, mas são dois mercados muito importantes. Mas o que a gente observa de forma geral, Augusto, é o seguinte: o Oriente Médio e a Ásia como os principais destinos da nossa carne. Carne brasileira, carne de Mato Grosso, tá? A Europa, obviamente, ela sempre vai ser um player importante, mas com uma participação reduzida, cada vez mais. E, além disso, a gente tem o norte da África, que tem um crescimento populacional para os próximos anos estimado muito grande. Então, são países que podem também ser bons compradores nossos, né? Então, o MT Internacional, né, esse programa MT Internacional busca basicamente mapear isso e colocar a gente nessas principais feiras para fazer todo esse trabalho de convencimento do nosso produto. E aqui no Brasil a gente também tem a necessidade de mostrar a carne de Mato Grosso, em específico de Mato Grosso. Temos. E tem em especial um reality que foi realizado pelo IMAC, que é o MT Steak. Explica como que foi isso aí, que foi muito bacana, foi um reality muito legal, com uma aceitação muito grande, e que produziu um corte especial que leva o nome de Mato Grosso para o Brasil e para o mundo, né? Exatamente. O MT Steak é uma das estratégias que a gente tem de comunicação para falar bem da produção pecuária aqui no estado de Mato Grosso. Então, ele não é a nossa única estratégia, é uma das estratégias, né? E aí, utilizando ele como uma das principais estratégias, a gente tem participado de eventos nacionais, festivos, né, que tratam sobre o consumo de carne bovina. Então, aqui em Mato Grosso, nós participamos das 2 edições do Braseiro. Lá em São Paulo, a gente iniciou nossa participação na Churrascada, que é um evento importantíssimo, né, para os amantes da carne. Um dos maiores, né? Exatamente. Nosso objetivo com o MT Steak é negociar com algumas redes de restaurante o fornecimento constante desse produto e, a partir do MT Steak, criar toda uma comunicação sobre a carne de Mato Grosso. Porque não é apenas o MT Steak. São todos os produtos, né, que hoje a gente consegue, são todos os cortes que hoje a gente consegue oferecer para o mercado, né, e falar um pouco sobre a sua qualidade. Porque hoje existe um pré-conceito em relação à produção de Mato Grosso de que a gente só tem animais velhos, né, e zebuínos. E isso não é verdade. Hoje nós temos animais zebuínos, animais que são abatidos extremamente jovens, até 30 meses, né? Como eu comentei, 33% da nossa produção
abatidos com até 24 meses de idade. Nós temos animais da raça Angus, nós temos animais da raça Wagyu sendo produzidos aqui em Mato Grosso. Então, falta muito dessa informação para os grandes consumidores que estão na capital lá em São Paulo, que estão no Rio de Janeiro, que estão em Curitiba, que estão no Nordeste brasileiro. Embora muito do que eles consumam hoje de carne de qualidade, se eles pesquisarem nos rótulos, eles vão ver que saiu de algum CIF aqui de Mato Grosso. Né? Mas falta ainda o conhecimento, né? E falta informação. Então, o nosso objetivo é levar essa informação para esses grandes consumidores, de que estamos produzindo, sim, essa boa carne que eles estão consumindo. Então, temos feiras, temos eventos, né, que a gente participa, iniciou, na verdade, a nossa participação a partir do ano passado, nacionalmente falando, né, para levar o MT Steak e todo esse conteúdo para esses outros estados. E o MT Steak, para a gente, foi assim um símbolo muito interessante, né? O vencedor, né, o churrasqueiro Paulo Cruz, ele desenvolveu, né, criou, digamos assim, entre aspas, esse corte, que ele tem assim uma alta aceitabilidade, né, pelo consumidor. É um corte que não traz muita gordura, é um corte macio, né, assim como o filé mignon, porém ele é um corte extraído do dianteiro, da paleta do animal. Então ele carrega um pouco mais de sabor de carne. E ele é mais versátil também, né? Não é só para o churrasco, ele pode ser Isso. utilizado para outros tipos de cortes que funcionam perfeitamente, né? Você pode fazer um steak tartar desse corte, você pode fazer ele na grelha, você pode fazer uma parmegiana com esse corte, estrogonofe, enfim. Existem várias aplicações para esse corte. E esse corte é extraído de qualquer tipo de animal. Pode ser um Nelore, pode ser um Wagyu, pode ser um Angus. Então, assim, todos os animais vão dar diferentes qualidades desse corte, mas ele é um corte que tem como uma característica principal a sua uniformidade. Né? Independente da raça, independente da idade do animal, ele é um corte que tende a ser sempre considerado como um bom corte, independente se o animal é novo, velho, de raça A, B ou C. Né? Então, para a gente é uma estratégia muito interessante. Além do MT Steak, nós temos os outros 4 finalistas que a gente pretende, né, utilizar em toda essa nossa comunicação. Então, em todos os eventos que a gente vai participar, levar esses cortes, levar que o Estado pode oferecer essa heterogeneidade em cortes, em qualidade, né? E, de certa forma, conquistar o consumidor e, no final do dia, quando ele for no mercado ou no açougue comprar 1 quilo de carne, que ele pergunte se a carne é de Mato Grosso. Legal. Esse é o objetivo. E o pessoal que quer comprar, que não experimentou o MT Steak, onde que acha? Tem um lugar específico? Qualquer lugar tem? Ainda não, né? Não, qualquer lugar pode produzir o MT Steak. Hoje a gente já tem todo a ficha técnica do produto distribuída, então tem alguns açougues, por exemplo, aqui em Cuiabá, que produzem já esse corte, né? A gente tem uma parceria estabelecida com um frigorífico aqui em Várzea Grande, né, o Frigosul, para que eles produzam regularmente o corte, né? E o nosso trabalho junto com o Frigosul é fazer toda essa prospecção de restaurantes e potenciais redes varejistas que possam querer esse produto para deixar disponível nas gôndolas. Então, inicialmente, a gente trabalhou no mercado doméstico mesmo, né, Cuiabá. Agora a gente está já extrapolando para trabalhar isso em outros estados. Inclusive, estamos negociando a realização de um grande evento para tratar sobre a carne de Mato Grosso, né, sobre as qualidades e tudo mais, e tendo o MT Steak como um deles, um desses atributos, né? Com algumas outras indústrias, nós já firmamos parceria para exportação. Então, ano passado, levamos o corte na feira, uma feira internacional que aconteceu em Xangai, no mês de novembro, e esse ano vamos fazer o mesmo. Então, existe a possibilidade, né? Se o cuiabano quiser comprar o MT Steak, ele tem como. Já acha mais fácil, ele né? consegue achar mais fácil. Mas é um trabalho que leva um tempo, né? Até que a gente tenha o produto amplamente distribuído, né, e disponível para todos, é um trabalho de comunicação que a gente tem que ir fazendo cada vez mais e melhorando. Mas hoje já é uma realidade para nós. E como que foi a aceitação na Ásia, né, na região desse corte do MT Steak? Então, para eles foi muito bom, porque eles não curtem carne bovina com muita gordura, né? E aí, como por ser um corte que é muito parecido com o filé mignon, macio e sem gordura, eles acharam bem interessante. E aí tem a forma como o chinês come também, né? Porque eles não são acostumados a comer o steak como a gente come, né? Um steak grosso, que esteja
mais alto, mais né? alto, assim, ou mal passado. Então, o esquema deles é cortar em pequenas fatias e preparar isso de forma rápida, né? Bem o estilo sul-coreano, digamos assim. E o corte se sai muito bem dessa forma, porque ele é um corte que não tem gordura, então ele consegue ser preparado rápido, e aí você não tem o problema da gordura, tá mal cozido ou mal grelhado, entendeu? Então, é um corte que deu muito certo. Na feira que a gente fez ano passado, a gente serviu mais de 1.000 pessoas por dia, né? Então, assim, a demanda foi muito grande, né? A fila era enorme. Então, isso traz uma questão muito legal para nós, né? Que é a possibilidade da gente, de fato, conseguir colocar essa carne em diversos mercados, né? E ela ser aceita por esses diversos mercados. E sobre o Observatório da Carne, como que funciona? Que é mais um dos programas do IMAC. Sim. O Observatório da Carne é uma ferramenta, hoje interna do IMAC, que a gente utiliza para coletar indicadores sobre a produtividade da pecuária aqui no estado. A gente também coleta indicadores da indústria frigorífica e, com isso, a gente formula políticas públicas para melhorar a situação, tanto para a indústria quanto para o produtor. Então, basicamente, eu estou tratando aqui de uma série de painéis informativos que coletam informações do setor, pesquisas realizadas sobre os mais diversos temas, dados sobre comercialização, dados sobre produção, dados sobre processamento, e tudo isso eu combino e gero indicadores. Indicadores que são úteis para a indústria, indicadores que são úteis ao produtor, indicadores que são úteis à cadeia produtiva como um todo. É uma forma da gente comunicar melhor com os nossos consumidores, né? Então a gente está elaborando uma forma, né, um painel agora de comunicação dentro do Observatório da Carne que converse mais diretamente com o consumidor final, porque, obviamente, tratar sobre assuntos muito técnicos com o consumidor final não vai dar muito certo, né? Então, a gente precisa transformar isso numa linguagem que seja extremamente acessível para esse consumidor. Então, eu não consigo falar sobre todos os aspectos relacionados à produção de animais, né? Questão de nutrição, sanidade, melhoramento genético com o consumidor final. Mas eu posso falar para ele sobre qualidade, eu posso falar para ele sobre marmoreio, né? Então, o Observatório da Carne ele reúne essas diversas bases de informações para gerar indicadores inteligentes tanto para o pecuarista quanto para a indústria. Consumidor também. E para o consumidor uma fonte de informação. Consumidor, para a própria mídia, né, para a imprensa, poder coletar informações sobre tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a população hoje ela precisa prestar mais atenção em relação a isso, né? De onde que vem a carne, qual que é a procedência, igual você falou. Tem no rótulo de qual cidade que vem, de qual estado que vem. E eu acho que se as pessoas prestarem atenção, vão ver que realmente o Mato Grosso produz carne e produz carne de bastante qualidade, né? Sim. Isso é um ponto interessante, porque assim, o que acontece muito hoje? A gente é um país ainda que tem uma população muito grande com uma baixa renda, né? Então, obviamente, a primeira preocupação que essas famílias possuem é de ter a comida no prato, né? Então, essa temática socioambiental, a qualidade da carne, né? A qualidade, quando eu falo, é em relação a marmoreio, maciez, né? É claro que a gente sempre quer comprar um produto de qualidade, mas é uma qualidade mais visual e sanitária do produto, né? A gente quer ter segurança que aquilo que a gente está comendo não vai fazer a gente passar mal. Então, essas são as preocupações básicas da família brasileira, digamos assim. Então, ter o sustento e ter um sustento que não vai fazer você passar mal. Ponto. Entretanto, a gente tem já uma fatia da população, classe A e classe B, que olham outros quesitos, né? Eles estão olhando se a carne é macia, se a carne tem marmoreio, né? Se é de uma raça A, B ou C. Uma parte específica desse nicho, né? Dessa classe A e B, estão olhando sobre os aspectos socioambientais, né? Se o animal foi maltratado ou não. Então, você tem diversas classes, né? de consumidores que precisam ser atendidos. Na sua grande maioria, né, o consumidor hoje olha preço, aspectos visuais, se a carne está vermelha, não está, se está cheirando ruim ou não, mas você tem aí uma classe crescente que olha outros aspectos. Maciez, marmoreio, questões socioambientais e bem-estar animal. E eu acredito que a tendência é aumentar isso. As pessoas estão procurando mais qualidade. Claro, tirando essa fatia
da população que você disse que preza, às vezes até pelo preço menor, né? Mas falando em qualidade, em melhoramento, vem aumentando a população e eles, acho que acredito que vai ter um aumento maior, né? É natural. Num primeiro momento, a gente pensa em quantidade, né? Então, a partir do princípio que uma determinada família não tem acesso a uma quantidade básica de proteína e carboidratos, o que ela procura é suprir essa necessidade em volume. Uma vez que ela supre essa necessidade em volume, ela vai buscar a qualidade. Então, eu preciso comer. Beleza, hoje eu já como. Então, agora eu preciso comer com qualidade. Então, basicamente, essas são a escadinha, né? Os degraus, né? Então, você tem primeiro o cara buscando um produto barato, depois você tem um cara buscando um produto barato e que seja bom, um produto barato que seja bom e que tenha um outro adicional, um outro a mais que te agrade, entendeu? Então, é a mesma coisa quando a gente vai comprar um carro, é a mesma coisa quando a gente vai comprar um celular, só que aqui a gente está falando de alimento. Então, existe uma situação mais básica, né, que é preciso me alimentar. Então, a gente tem que observar todos esses clientes. Existem clientes que querem carne commodity, existem clientes que querem carne gourmet, tá? Então, hoje nós temos, costuma-se dizer que nós temos três tipos de carne hoje no mercado. A carne ingrediente, que é aquela carne que você não olha muito para a qualidade dela. Ela só tem que ser carne. Então, uma carne moída que você vai colocar dentro de uma coxinha. Você não se importa muito com a qualidade dessa carne bovina. Só não pode ter muita gordura, muito nervo, né? Essa é a carne ingrediente. Aí você tem a carne culinária. A carne culinária é aquela carne que acompanha o seu PF do dia a dia. É uma carne que tem que ser saborosa, né? Mas ela não é o item principal do prato. Ela compõe o prato. Então é o bife do seu PF. E você tem a carne gourmet. A carne gourmet é aquela carne alta, aquela carne que normalmente vem de um animal de extrema qualidade, né? E que é o prato principal. Se você vai num restaurante e pede, eu quero um ancho, no prato só vai vir um ancho. Então essa é a carne gourmet. Então a gente tem clientes para esses três tipos de mercado. E a gente tem que atender eles. E Mato Grosso consegue fazer isso. Isso é bom. E outra novidade que o IMAC está trazendo é o Portal da Carne. Como que funciona esse portal? Portal da Carne. É novidade, né? É novidade. O que acontece? O Portal da Carne é uma ferramenta, uma plataforma que a gente está desenvolvendo ainda para auxiliar a pequena indústria frigorífica a se conectar com o pequeno varejo. Porque hoje as grandes indústrias elas têm no seu corporativo pessoas dedicadas à prospecção de mercados, à negociação com o varejo. Mas as pequenas indústrias, elas não têm esse tipo de profissional no seu corporativo. Então, qual que foi a ideia do IMAG? Cara, vamos criar uma plataforma, um marketplace, onde eu possa unir os produtos dessas pequenas indústrias com a intenção de compra desse pequeno varejo. E aí, criar um match, fazer com que eles se conectem e eles negociem. Num primeiro momento fora da plataforma, e se a gente conseguir evoluir, até mesmo dentro da plataforma. Uma vez que a gente resolva isso no mercado doméstico, aí a gente cria uma segunda versão do Portal da Carne para o mercado internacional, conectando pequenas indústrias habilitadas com pequenos varejos internacionais, né, que estejam autorizados a comprar produto brasileiro, produto mato-grossense. Então, não é uma ferramenta que se restringe a Mato Grosso, é uma ferramenta que vai fazer com que essas pequenas indústrias aqui do estado se comuniquem com o varejo de outros estados e, no futuro, essas indústrias habilitadas se comuniquem com o varejo, né, de outros países. Além disso, a gente também está criando uma plataforma de EAD, né, de cursos e treinamentos na área de higiene, na indústria frigorífica, em açougues, cursos sobre gestão de casas de carne. Então, todos esses conteúdos eles vão estar disponíveis aí, tanto para o pequena indústria, quanto para o pequeno varejo. Para quem quer participar, como que funciona? Já está funcionando? Entra em contato com o IMAC? A plataforma, nossa expectativa é colocar a plataforma no ar ainda esse ano, 2024, tá? E aí, a pessoa que tiver interesse, a empresa que tiver interesse, por meio das nossas mídias sociais, site ou até mesmo contato direto conosco,
ela consegue fazer seu cadastro. No primeiro momento, a gente vai abrir, né, de forma gratuita para que todos participem, né? Vamos ver como é que fica a adesão. A ideia é colocar todo o catálogo de produtos das indústrias ali dentro para que ela possa dizer, olha, eu vendo isso, eu vendo picanha, eu vendo colchão mole, eu vendo alcatra, e aí colocando as especificações do seu produto para que a gente consiga fazer aí um match com o varejo que está querendo comprar aí a carne daqui de Mato Grosso. Bruno, a gente falando de carne, falando de divulgar a carne de Mato Grosso, a carne do Brasil, a gente acaba batendo numa barreira que é alguns preconceitos, algumas notícias, umas inverdades, né, que são ditas por aí. Eu acho que um caso que foi muito dito recente foi na questão das Olimpíadas, né? Sim. Teve algumas proibições no consumo, uma diminuição no consumo da carne vermelha, justamente porque falava que fazia mal para os atletas, né? E a gente sabe que não é, que é o contrário, que é muito bom para a saúde. Vai ter muita barreira para vocês enfrentarem ainda para divulgar a carne? Cara, assim, eu acho que tem a barreira, não acredito que seja uma barreira muito grande, porque a gente está lidando com uma questão muito mais do indivíduo, né? Então, existem indivíduos, existem pessoas que acreditam que o consumo de carne não é bom. Ok, né? A gente respeito. É como se fosse basicamente religião. Então, você não consome carne, tá tudo certo, não tem problema. A questão é a sua intenção prejudicar a vontade de outros. Então, você tem hoje talvez mais de 90% da população mundial que não tem restrição, que não tem restrição alguma para consumir carne bovina. E você tem uma fatia pequena que não quer consumir. E está tudo certo, não tem problema. Pode consumir o que quiser. Mas isso não pode influenciar a vontade e o desejo da grande maioria que quer fazer isso. Então, o que aconteceu nas Olimpíadas de Paris? Né? Saiu a notícia, né, e no começo isso realmente aconteceu, dessa restrição de proteína animal para os visitantes, né, e também uma certa modulação da dieta para os atletas. Isso, obviamente, nunca ia dar certo. Né? Então, você tem atletas aí de alto nível que precisam ingerir uma quantidade de proteína diariamente muito alta, né? Uma proteína que esteja biodisponível, né? E a proteína animal é a única que consegue ter essa biodisponibilidade, né? Isso, obviamente, vai acarretar no rendimento do atleta, né? E começaram a ter várias críticas em relação a isso. E aí a gente até fez uma conta lá dentro do IMAC. Se eu não me engano, foram um pouco mais de 10 mil atletas que participaram das Olimpíadas em Paris, né? E considerando um consumo médio aí de carne bovina por dia, de 300 gramas, carne de forma geral, de 300 gramas, né? A gente está falando aí, sei lá, de 200, 300 animais que foram poupados para esse objetivo socioambiental. E aí a gente fez algumas outras análises e chegou à seguinte conclusão. A despoluição do rio Sena seria muito mais interessante ao meio ambiente do que 200, 300 animais produzidos, por exemplo, numa condição de pastagem como o Mato Grosso, que é quase carbono zero. Então, assim, não faz sentido algum ações como essa. Né? Basicamente, não traz qualquer resultado. Produção pecuária, na verdade, a produção de proteína animal, de forma geral, ela contribui muito pouco para a emissão de gases de efeito estufa. Contribui muito pouco para aquecimento global, alterações climáticas. Você tem hoje uma gama de produtos e serviços que contribuem muito mais para o aquecimento global, para alterações climáticas, do que a produção de alimentos. Tá? Então, você tem hoje o uso de combustível fóssil, que contribui muito mais para isso. Então, quando a gente vai discutir esse tema, a gente tem que ser muito inteligente em saber combinar a produção de alimento, que é essencial para a saúde e vida humana, obviamente, e a preservação do meio ambiente, que também é essencial para a vida humana. Então, a gente tem que combinar essas duas coisas. Eu não posso simplesmente, em detrimento, né, considerando a questão ambiental, reduzir a produção de alimento, sabendo que a gente tem aqui no mundo 1 bilhão de pessoas que passam fome, que não ingerem o suficiente de proteína para se desenvolver. Então, assim, é muito egoísmo você
tentar restringir a produção de proteína animal, pensando somente no meio ambiente e não pensando na questão social, no cara que precisa comer e precisa sobreviver. Muitos deles, né, precisam sobreviver. Então, essa ação de Paris, né, sobre o consumo de carne bovina, proteína animal de forma geral, foi um tiro no pé. No final das contas, não serviu para absolutamente nada. O resultado foi -2, digamos assim, e é aquilo que eu falei, a despoluição do Rio Sena seria muito mais favorável e muito mais interessante ao meio ambiente do que não consumir carne Foi mais bovina. para militar ali, né? Exatamente, foi basicamente para militar, entendeu? Então, precisamos dar uma resposta. Então tá, vamos reduzir o consumo de proteína animal. Não faz sentido nenhum, mas... A França, ela tem energia nuclear, a França usa carvão, então, assim, existem outras formas de se fazer isso, né? Mas é mais fácil a gente ir em algo que não nos afete muito, né? Então, é uma lógica... Para agradar também, né? uma lógica pragmática deles, dá para entender isso, agrada um pouco o setor verde deles, né? Que é grande ali, mas de resultado, não gera absolutamente nada de resultado. Aqui a gente mantém fazendo churrasco, né? Exatamente. Bruno, para encerrar então o nosso podcast, eu quero te agradecer. Obrigado por participar com a gente aqui. E o IMAC está sempre com a Acrimate, sempre participando dos nossos projetos também. E a casa está aberta para vocês, viu? A Acrimate bom, 2 dos nossos principais parceiros, né? Faz parte do conselho do IMAC. Então, muito daquilo que a gente faz, né? Foi acordado dentro do conselho, onde a gente tem 2 membros da Acrimate sentados e 2 membros do Sindifrigo sentados e discutindo. Então, aquilo que no passado seria impossível de se pensar, né? Indústria e produtor sentado numa mesa resolvendo discussões que interessam a ambos, no passado, impossível isso acontecer. Mas o IMAC se tornou essa mesa de discussão. Todo mundo concorda sempre? Não, óbvio que não. Né? Os setores têm os seus interesses, mas ali é o momento da gente negociar. Cada um tem que estar disposto a perder uma parte para que a gente consiga avançar. Né? Então, esse é o objetivo ali do IMAC, né? E, obviamente, a Acrimate tem sido uma parceiraça nossa em todas as nossas ações aqui no estado de Mato Grosso. Perfeito, então, Bruno. E para você que participou, para você que acompanhou até o final o nosso podcast, siga a Acrimate nas nossas redes sociais, siga o IMAC também nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a carne de Mato Grosso e acompanhe também os episódios anteriores do Acricast e toda semana tem episódio novo aqui no Acricast.